pode se entender pelos momentos também. Irmãos, vamos ver aqui Salmo 73. Vamos falar mais ou menos nessa linha. Salmista Asaf. Inclusive eu tenho um irmão chamado Asaf, faleceu em 2002. Era caminho dele, uma acidente de caminhão. Infelizmente aí perdi a sua vida. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para ele não há preocupações, o seu corpo é sadio, médio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge com calor e a violência que os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, o coração brota-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. A opressão fala dos altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Pois isso, o povo se volta para eles e os tem por forte de que pegue largos sordos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumenta suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e levei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria caído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei quando feliz. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Tá bem? O salmista ele começa a fazer uma comparação, né? Eu acho interessante que a confissão que ele procura é uma coisa bem sincera, né? Ele é bem sincero. Ele faz uma comparação e ele fala com sinceridade, com coragem, né, diante de Deus na oração. O salmista Asaf era um cantor do templo, né? Acho que era um ministro de louvor, né? Como a gente fala hoje, né? E ele começou a olhar, a fazer comparação, né, com aquelas pessoas ímpias, pessoas que não tinham Deus, porque ele começou a ver aquilo ali e começou a desviar o olhar, porque às vezes a gente está com o olhar, fazendo as comparações, e o nosso olhar não está direcionado para o local certo, né?
Ele fala, ele não está falando de um fraco, não de fé. Ele era um líder. Que a gente vê aqui que ele era um líder na casa do Senhor. Não era simplesmente uma pessoa que frequentava o povo, vinha com tudo, não, mas ele era um homem de liderança. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que estava na frente, né? Estava liderando o povo da igreja. Ele começa a olhar pessoas prosperando, certamente ali ele começou a olhar uma certa pessoa, né? Porque nunca você direciona um olhar para a multidão, né? Quando você faz uma comparação, né? De certa forma invejosa, né? Seria uma comparação um pouco invejosa, né? Ele direciona para alguém, com certeza, o seu olhar, e começa a ver aquela pessoa próspera, aquela pessoa ruim, né? Certamente ele vai olhar para pessoas guerreiras, né? Na época existia muito homens fortes, guerreiros, e ele começa a fazer aquela comparação daquele homem mau, daquele homem guerreiro que mata, mas era próspero, que tinha muita fartura, né? De tudo aquilo. Isso chegava até as barreiras. Começa a observar a prosperidade dele, isso gera uma crise interna dentro dele. Ele começa a sentir uma crise, ele começa a se sentir mal. Poxa, eu estou aqui, né, lutando aqui, estou aqui fazendo oração para a igreja, na minha vida sou fiel ao Senhor. Foi mais ou menos isso que ele falou: sou fiel ao Senhor, está tudo piorando, e sofrendo, e tem prosperidade. Certamente ele não era um rico, né? Para ele fazer uma comparação dessa, ele não era uma pessoa abastada, ou não era igual à pessoa que ele estava fazendo a comparação. E aí é onde mora o perigo, porque a gente começa a fazer comparações, a gente começa a comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa, às vezes até com a vida, né, de pessoas da igreja mesmo. E ele disse que chegou quase a se desviar. Foi sério mesmo. Ele foi alimentando aquilo ali dentro dele, né? Alimentando aquela inveja, né? E foi se revoltando com Deus. E na oração você vê que ele começa, né? A gente não terminou o salmo, mas ele fala mais ou menos nessa mesma linha. E ele começou a fazer essa comparação. E é interessante, ele não foi o pecado que quase derrubou ele, foi o pecado, foi a comparação, foi o pecado que quase derrubou ele, né? Quase tirou ele da presença do Senhor. Foi ele começar a fazer comparações erradas. E é um perigo a gente querer comparar as coisas, porque, irmãos, cada um tem a sua vida. Deus, cada um de nós somos individuais, né? Deus ama a coletividade, Deus abençoa na coletividade, mas Deus também abençoa na individualidade. E cada um de nós temos as nossas individualidades, nossos pensamentos, nossas falhas, né, que Deus compreende, nossos pensamentos, nossa maneira de ser, e nunca jamais vamos ser igual, né, ao compararmos certas pessoas, como é que eles prosperam, fulano e tal, abre um negócio, nos planos se dá bem, vai, e ele começa a se prosperar, começa a ter bem, está tentando uns anos que estou aqui e tal, e começa a fazer comparações, e foi isso que o salmista Asaf começou a comparar, tá? Do jeito dele e da época dele. Isso é que é o perigo. Querer se comparar, a gente querer comparar as pessoas, se comparar com fulano, até às vezes com o irmão carnal mesmo, porque Deus ele tem um propósito para cada um de nós, e Ele vai nos abençoar da forma, né, que a gente agir, da forma que a gente lutar
Deus vai abençoando. Mas a Bíblia diz que até que ele entrou no santuário de Deus, aí muda tudo na nossa vida. Onde Deus começa a trabalhar na nossa vida, trabalhar dentro de nós, trabalhar no nosso coração, mostrar para a gente que não é bem como essa comparação que a gente faz, né? Não é bem, a nossa vida não é bem baseada em comparações que eu faço disso daquilo. A nossa vida é uma coisa interessante. A gente não pode querer viver individualismo, mas ao mesmo tempo não podemos querer viver uma vida de comparações com as outras pessoas. Viver a vida que Deus escolheu para nós, viver a forma que Deus escolheu para que a gente viver, mas também viver uma vida abençoada por Deus dentro de uma comunidade, sem comparações, sem querer se comparar com ninguém, mas viver da forma que Deus é uma linha tênue, né? Onde o cristão vive, ele tem que viver uma vida dentro da presença de Deus. E quando a Bíblia diz, quando ele entrou na presença de Deus, aí ele viu ele enxergou os fatos, né? Ele enxergou o que realmente Deus queria na vida dele, o que Deus, não só na vida dele, como na nossa vida, como na vida de qualquer um de nós. Ele começa a entender o que dos ímpios, ele percebe